Olá, gente. Aqui é a Ingrid. Hoje eu vou dar continuidade naquele bloco que eu falei para vocês anteriormente, que nós falamos da PubMed, da Embase, das buscas nos bancos de dados, né, para realizar uma revisão sistemática com meta-análise. Aqui eu vou relembrar um pouco como que nós vamos salvar, né, exportar esses dados para utilizarmos esse aplicativo que é bem específico para revisões sistemáticas e meta-análise. Então, ele vai nos ajudar a organizar. É um aplicativo que vem sendo cada vez mais utilizado, né, na literatura, nas revisões sistemáticas, porque faz parte de um método organizado, de um método sistemático. Então, esse aqui é o site do Ryan, né? O site que nós vamos usar. Essa aqui é a carinha dele. Comecei bem, bem básico mesmo, para mostrar para vocês aonde que entra, tudo bem certinho. Então, aqui nós vamos entrar. Aqui, como eu já tenho uma conta, ele vai direto, né, para a conta que eu tô logada. Mas quando vocês clicarem ali, se vocês não tiverem uma conta já salva, vai aparecer para vocês fazerem a conta, tudo bem tranquilo, tá? Um e-mail, uma senha e um usuário e bem tranquilo. Então, aqui esse é a cara inicial do Ryan. Então, aqui as revisões que eu abri. Então, esses aqui foram até testes que eu realizei. Então, eu abri essas revisões. Aqui eu tenho as revisões que eu colaborei ou que eu fui convidada, né, para colaborar, para avaliar. E aqui são outras revisões, aqui são algumas revisões que o próprio Ryan te dá de exemplo, lá no começo, assim, quando você abre a sua conta. Então, eu vou relembrar um pouquinho de como nós vamos exportar, né, os dados aqui da base de dados para o Ryan. Eu tinha falado na outra aula, mas vamos buscar um pouquinho para ficar bem mais claro. Então, nós vamos aqui em Save, né, em todos os resultados, e vamos no formato CSV, porque ele também é aceito no Ryan. Então, baixamos aqui, coloquei aqui uma busca de exemplo. Vamos aqui em minhas revisões. Então, aqui a gente está pensando que nós vamos abrir uma nova revisão. Vamos aqui em nova revisão. Aqui nós vamos preencher minimamente, né, o título. Eu vou colocar a busca aqui. A área, né, da pesquisa. O tipo de revisão, se é uma revisão sistemática, se vai ser uma meta-análise, né, uma revisão de escopo, enfim. Aqui a área. E uma descrição, se caso, né, vocês quiserem colocar. Então, vamos criar aqui. Quando a gente cria uma revisão, essa é a cara que a gente tem, que é quando a gente vai exportar, né, os artigos que nós baixamos lá da base de dados. Então, é importante que a busca já tenha sido feita em todas as bases de dados, porque é aqui que nós vamos selecionar esses documentos para transformá-los no Ryan, né? Então, aqui eu vou em selecionar artigo, selecionar arquivo. Eu também posso arrastar o arquivo, caso vocês preferirem. Inclusive, eu vou fazer isso que é mais fácil. Ó. Mas aqui, se vocês irem selecionar arquivo, também vai. Você vai ter que precisar procurar. Assim, eu acho mais fácil. Então, vamos aqui em continuar. E aí, ele vai abrir a tela principal do Ryan. Tá abrindo ainda. Então, vamos esperar um pouquinho para ele conseguir atualizar. Então, aqui, gente, ele demora um pouco mesmo para ele carregar, principalmente se forem mais artigos, eles demoram ainda mais, mas esperando uns minutinhos ele aparece ali
que temos aqui, neste caso, 58 artigos. Então, aqui vai aparecer, né, todos os artigos que nós procuramos, que nós baixamos lá da base de dados, todos estarão aqui. E aqui do lado nós temos, né, os filtros do Ryan. Então, ele vai basicamente falar o que? Ele vai facilitar com que 2 ou mais avaliadores avaliem esses artigos como incluído, excluído ou talvez. E aí ele vai somando aqui nós temos que todos estão indefinidos, né? Eles não foram avaliados ainda. Depois, conforme vamos avaliando, o número aqui vai subindo. Então, ele é basicamente, né, a função dele é basicamente essa. Uma coisa que é importante falar é que em revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise, é sempre importante ter uma pessoa, né, na verdade, 2 avaliadores independentes. Então, também é para isso que o Ryan vai servir para fazer essa avaliação de forma independente. Então, não pode ter nenhuma discussão, eu não posso ver o que o outro avaliador, né, está fazendo, para evitar os riscos de viés. Então, aqui nós temos os filtros, né? Aqui temos até os autores. Se um autor tiver mais de um artigo, vai aparecer aqui. Os tipos de estudo e as decisões. Então, nós vamos aqui inicialmente clicar nos que não estão decididos, que aqui é a tela inicial, né? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Ryan é detectar duplicados. Então, isso acontece quando a gente pega mais, igual eu mostrei. Nós pegamos busca da PubMed, da Embase, da Scopus, e muitas vezes pode ser que venham artigos duplicados, né? Que venham artigos, o mesmo artigo 2, 3 vezes. Então, a gente usa o Ryan para detectar essas duplicadas e excluí-las. Então, nós vamos aqui em detectar duplicata. Mais uma vez, ele demora um pouquinho para detectar. Então, ele iniciou aqui a detecção. Então, aqui eu detectei, né, as duplicadas. A única coisa que aqui eu mudei de assunto, porque desde, acho que uns 2 dias atrás, o Ryan estava passando por uma atualização, ele ficou fora do ar, provavelmente para receber essa atualização, e aí ele tá com alguns bugs assim, então eu mudei daquele tema. Esse aqui já era um tema que eu já tinha feito, mas aquele tema eu estava tentando detectar duplicadas e ele não estava indo. Então eu peguei esse tema para eu conseguir mostrar para vocês e acredito que isso logo será resolvido, essa questão do raio. Então aqui, a gente tinha até esse filtro das decisões, né? Quando eu clico aqui em detectar duplicadas, ele me dá esse outro filtro, que aqui são os artigos que ainda não foram resolvidos, se eram duplicados ou não eram, os artigos que eu deletei por serem duplicados, e os artigos que não foram duplicados. E aqui, no geral, quantos artigos foram resolvidos, né? Então, aqui eu vou clicar em um artigo e vou aqui, resolver duplicada. E aí eu vou conferir se realmente é o mesmo artigo, se o título é o mesmo, que eu vou subir, ó, aqui. Eu vou olhar se esse título é o mesmo, se os autores são os mesmos. Vou conferir realmente se eles são duplicados. Se eles forem duplicados, eu vou adicionar aqui em delete. Aí aqui ele já somou aqui, ó, né? E vou à frente. Vou para o próximo artigo, resolver duplicada. Vou conferir aqui se é o mesmo título, os mesmos autores. Aí vi.
vou falar que não é uma duplicada. Então, vou colocar aqui, não é. Aqui já somou, né, de novo. Então, o sistema, ele tem né, uma eficácia muito boa em localizar duplicados, só que é sempre bom a gente conferir. Por isso que ele dá os dois artigos que ele viu que tem o quê? Palavras parecidas, que são os mesmos autores. Ele até grifa aqui as palavras que ele achou que são parecidas, que tem, né, igualmente nos dois artigos. Até dá aqui a porcentagem de duplicado que ele achou. Então, a gente tem que conferir mesmo assim. Então, aqui fica como delete, e assim nós vamos fazendo, e aqui vai somando. Esses números são interessantes porque depois a gente vai lá e coloca lá no nosso fluxograma Prisma, que eu já tinha falado para vocês, né, na orientação passada. Então, aqui o que eu vou mostrar além disso, né, no Ryan aqui para vocês. Além disso, quando nós resolvemos todas as duplicadas e vamos aqui agora começar a decidir. Então, vou aqui nos artigos que não foram decididos, aqui vocês podem reparar que tem o número de artigos que foram incluídos, o número de artigos que foram excluídos e o número de artigos que nós talvez fôssemos colocar, né? Uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção aqui também é que aqui tem os dois arquivos que nós colocamos, né, que nós adicionamos. Então, aqui, se eu precisar falar, eu preciso ver aquela primeira busca que eu fiz na Scopus. Eu posso vir aqui clicar, que ele vai aparecer só aquele arquivo que eu busquei lá na Scopus. Então, isso aqui é bem útil também. Então, vamos lá, como se nós fôssemos, né, avaliar se um artigo vai ser incluído, se vai ser excluído, enfim. Mas antes disso, a gente tem que resolver todas as duplicadas, claro, né? E por isso que ainda ele tá aqui em resolver duplicada, mas quando a gente já resolveu todas elas e vai decidir, isso aqui já não aparece mais. Então, a gente vai colocar um artigo aqui e nós vamos usar essa parte aqui do Ryan. É interessante falar que aqui, nos artigos que são disponíveis, eles disponibilizam para fazer o upload do PDF, então aqueles artigos que são abertos, alguns são pagos, por isso que não tem. Aqui tem bastante informação sobre o artigo, o DOI, né, o volume, a revista que ele foi publicado, enfim. Então aqui vai ser o local que a gente vai falar, né, por que que estamos incluindo, por que estamos excluindo, né, a razão, se eu precisar comentar alguma coisa também, posso usar aqui o Ryan. Então, vamos supor, eu avaliei esse artigo, achei que ele não está dentro da temática que nós vamos estudar. Então, nós vamos aqui, excluído. Se eu quiser adicionar a razão, aqui tem algumas razões que são pré-prontas, né? Então, mas vocês também podem escrever a razão que preferirem. Então, vamos colocar aqui uma razão qualquer. Se precisar tomar nota, pode colocar algum comentário aqui. Então, vamos para o próximo artigo. Esse artigo eu achei que pode ser que ele entre. Aí eu vou colocar aqui a razão porque eu acho que ele pode ser incluído. Se precisar adicionar algum comentário, adiciono aqui. Esse artigo eu achei que ele tem tudo a ver, né? Vou incluir ele no meu trabalho. Então, tá incluído. E assim vai indo, né? Nos próximos artigos. É assim que a gente vai avaliando. E aqui, ó, o número aqui do filtro aqui vai somando. Outra coisa interessante para falar aqui do Ryan é que aqui a gente pode exportar, então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente pode passar para um arquivo CSV, por exemplo, e depois para passar para o Excel novamente, caso, né, precise. Então, aqui a gente consegue exportar isso também. Conseguimos copiar esses artigos, e aqui, quando a gente vai em nova procura, né, nova busca, a gente pode adicionar, por exemplo, eu busquei, fiz outra busca,
eu fiz em outra base de dados, eu posso vir aqui e adicionar ela novamente, como eu tinha mostrado para vocês lá no começo. Aqui em detectar duplicados, ali se precisar buscar, né? E aqui eu volto para aquele painel inicial, né, de todas as minhas revisões. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é esse painel aqui, que vai mostrar, né? Aqui vai abrir aquele outro painel que a gente estava. Aqui é para mim convidar outras pessoas, né? Convidar avaliadores para participarem da minha revisão. Aqui é para mim deletar. E aqui ele vai carregar um arquivo. Ali a gente vai arquivar aquela revisão, né, para não ficar aqui no painel se precisar, mas aí a gente clica aqui e ela reaparece. Ela só ficou arquivada, a gente vem aqui em desarquivar e ela vai ser restaurada. Aí, já voltou aqui. Outra coisa que eu vou mostrar aqui quando a gente é convidado. Aqui, ó. Isso aqui é a blindagem, né, que nós falamos. Quando a gente está com uma blindagem ligada, isso significa que os avaliadores estão independentes. Então, a pessoa A não sabe o que a pessoa B colocou, se ela incluiu ou se ela excluiu aquele artigo. Quando a gente coloca para aquela blindagem ficar off, né, vai ficar disponível para mim e eu vou ver todas as decisões dos outros autores. Então, aqui mais um autor, e eu vou conseguir ver quantos ele excluiu, quanto ele incluiu. Aqui, isso aqui é bem legal quando, né, todos avaliam, fica dessa forma aqui, fica esses gráficos. Aqui já está falando que a blindagem está desligada, né, e que as decisões vão ficar visíveis para todos os colaboradores. Outra coisa interessante aqui no Ryan é que eu posso buscar por título ou por nome do autor aqui. Por exemplo, tiver um nome de autor. Aí. Também posso buscar aqui, se precisar de um artigo específico, posso colocar o título dele aqui que ele vai me buscar qual que é, né? Então, sobre o Ryan, acredito que a parte prática mesmo seja isso. Outra coisa legal aqui ficam, né, os tipos de estudo. Aqueles que é possível do Ryan localizar, eles ficam aqui separadinhos também. Pode ser útil. Mas isso, gente, é uma parte mais prática, né? Que vai da gente olhar, observar a plataforma, ir clicando, ir observando e dar bem certo no final, tá bom? Então é isso. No nosso próxima orientação aqui, a gente vai falar um pouco sobre risco de viés, o que nós vamos fazer com esses artigos que realmente foram incluídos na revisão, tá bom? Um abraço para vocês.